Mas tem uma coisa que eu aprendi nos meus, sei lá, 23 anos de indústria vital, 22 e pouco, é que existe uma diferença muito grande entre sonhar alguma coisa, desejar alguma coisa e planejar alguma coisa. Quando a gente sonha, a gente quer, a gente deseja, dependendo do tipo de pessoa que você é, porque sempre vai depender do tipo de pessoa que você é, como você foi criado, onde você mora, quais são suas possibilidades, oportunidades, principalmente vida financeira, porque tem muita coisa que a gente não consegue conquistar sem dinheiro. Você passa a sua vida apenas nisso. Você só sonha, você deseja. Você fala para os outros que, eu quero muito ser essa pessoa, eu quero muito ter isso, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito fazer essa viagem, eu gostaria muito de ter esse emprego, eu gostaria muito de blá, 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 blá. E a gente faz uma lista, todo mundo acho que já fez, se não fez seria muito legal fazer, uma lista de sonhos, uma lista de coisas que a gente quer para nossa vida. O que eu quero daqui 5 anos, o que eu quero daqui 10 anos. Esse tipo de prática, na verdade, ele é muito bom, ao mesmo tempo que ele... Tem gente que não leva a sério, ou tem gente que acha que é só tipo um... Mas esse é um dos primeiros passos para tu passar a planejar as coisas. E é aí que tem a grande diferença entre sonhar com alguma coisa, sonhar em ter alguma coisa, em fazer, em desejar, em conquistar, e planejar eu quero isso. A minha vida, enquanto eu só sonhava, A minha eu, adolescente, criança, que até, sei lá, até os meus 20 anos, ela tinha muitos sonhos, ela tinha muitos desejos, ela queria muitas coisas, ela sonhava com várias coisas, ela tinha muitos ideais, ela tinha... queria ser assim, queria ter isso, queria fazer tal coisa, blá, 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 blá. Mas, beleza, eu conquistei algumas coisas, eu vivi alguns sonhos na vida real, até antes dos 20, com certeza, todo mundo faz isso, passa por essas, mas eu só comecei a, de fato, atingir os objetivos que eu desejava, que eu sonhava em ter, quando eu comecei a planejar eles. Quando eu comecei a colocar no papel as coisas materiais, as coisas reais. Então, quanto que eu tenho para ir atrás desse sonho para fazer ele acontecer? Sei lá, eu quero comprar uma panela X. Beleza, primeiro passo, quanto custa essa panela? Porque tu não vai fazer uma panela, né? Dificilmente nós temos as habilidades para fazer uma panela. Vamos lá, eu quero uma panela X. Quanto custa essa panela? Onde vende essa panela? Quais são os lugares, as formas... ela vende online? Beleza, eu consigo comprar por qual loja que vai vender por um preço mais ok. Você pega os seus objetivos e você coloca eles de forma concreta. Então você coloca no papel. Quero uma casa, quero um carro, quero tal faculdade, quero ir para tal lugar, quero comprar tal roupa, quero trocar tal calçado meu que estragou, quero começar... Vamos lá, atividade física, que as pessoas têm muita dificuldade com a questão de começar com atividade física, né? Eu quero começar a academia, beleza, quanto é que custa a academia de onde tu mora mais perto? Quantos dias da semana tu quer ir pra academia? Qual é o tipo de exercício que tu quer fazer? Porque muita gente acaba indo pra musculação, academia geral, e às vezes o que a pessoa queria não era musculação. A gente precisa da musculação, a gente precisa levantar pesos para aumentar a nossa massa muscular, mas às vezes a pessoa só queria estar ativa de alguma forma. Beleza, qual atividade física tu quer fazer? De que forma tu pode fazer ela? Tu pode fazer ela durante a semana? Tu pode fazer ela em qual horário do dia? Então, assim, é você pegar as coisas que você deseja, que você gostaria de ter, ser ou fazer, e ir atrás de estratégias, de meios para conseguir aquela coisa. Muitas coisas, hoje em dia é muito bom, né? Desde que a sociedade capitalista existe, acabam que precisam de dinheiro, né? Se você não tem como comprar esta coisa ou fazer ela por conta própria, seria bom que você tivesse pessoas ao seu redor que pudessem te ajudar com isso. Então, às vezes a gente precisa de ajuda, muitas vezes a gente precisa da ajuda dos outros. Mas assim, você tem um sonho, quão grande é esse sonho? O quão possível
dentro da tua realidade, porque aqui a gente não tá comparando a realidade minha com a de outra pessoa, a sua com a do seu primo. A gente tá falando sobre qual é o seu sonho, e podem ser vários, tá? Não, a gente não tá falando de um grande sonho único, não. Vários, podem ser pequenos objetivos. Eu sonho andar de pônei. Eu sonho caminhar na rua de tal cidade e fazer tal coisa. Eu sonho em ver minha avó. Eu sonho em cozinhar esse negócio que eu provei uma vez no lugar, achei uma delícia e eu quero poder aprender a fazer. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? Coloca num papel. Coloca eles e olha pra eles. O quão possível dentro do cenário da minha vida, porque você tá pensando em você. Quão possível dentro do meu cenário, dentro daquilo que eu tenho de possibilidade de dinheiro, de pessoas, de conexões, do lugar onde eu moro. Tem isso na tua cidade? Tem isso? Tu conhece alguém que pode te ajudar, te indicar alguma coisa para que tu consiga chegar mais perto disso que tu quer? E coloca dentro da tua realidade. Se você conseguir pegar 3 dos seus sonhos, por exemplo, colocar num papel e olhar para eles e começar a pensar sobre possibilidades de chegar nele, você vai perceber que às vezes eles são possíveis, mas eles vão demorar um pouco. Podem demorar meses, anos, mas eles são possíveis. Eu tenho certa dificuldade na minha vida que eu sei que eu consigo chegar ali, eu sei que eu consigo ir para aquele lugar, eu sei que eu consigo ter aquela coisa, eu sei que eu consigo me relacionar com essa pessoa. Mas vamos lá, vai demorar um tempo pra conseguir isso, porque eu preciso de outras coisas antes. Muitos dos nossos sonhos a gente também não alcança, não almeja, porque tem tantas outras coisas que vêm antes, que se tu não tem o básico do início, tu nunca vai chegar aqui. Só que tu tem que fazer esse caminho, porque os objetivos, eles não são só uma coisa que tá aqui e tu pega aqui. Tem um monte de coisa no meio do caminho, que não só tu precisa, por muitas das vezes, pra chegar ali, como às vezes tu tem que aprender a passar por cima pra conseguir chegar lá. Então assim, ou tu tem que ter algo, podem ser informações, pode estar faltando pra ti alguma informação importante, né? Então, a partir do momento que tu pega os teus sonhos, aquilo que tu deseja, eu desejo comprar esse vestido, onde tem pra vender? Quanto ele custa? Mas eu fui na loja, comprei, ele é um tamanho diferente, ou não tem mais, não existe mais, não é mais fabricado. Beleza, tem como eu fazer esse vestido sob medida? Vai lá, procura um lugar, compra um tecido. Quanto custa o tecido? Quem é que pode fazer isso na cidade? Eu vou precisar me deslocar até o lugar para poder tirar as minhas medidas, para poder fazer o vestido, para eu poder ter o vestido. Tu vai fazer o quê com esse vestido depois? Porque muitas vezes a gente tem sonhos, objetivos que a gente às vezes conquista, a gente chega lá, a gente conseguiu. Tá, o que eu faço com isso agora? Às vezes a gente tinha um certo uso para esse sonho quando a gente começou, só que passou, sei lá, semanas, passou 3 meses, passou 1 ano. Eu já sou outra pessoa, eu já tenho outras necessidades. Esse sonho não faz mais sentido. Eu alcancei ele, beleza, legal, mas não tem problema a gente chegar muitas vezes que a gente conquista alguma coisa e a gente percebe que ou a gente não tem mais uso para aquilo, ou que beleza, cheguei no final. Não é necessariamente um sentimento ruim, né? Porque, enfim, tem várias coisas nesse meio caminho, mas pegue os seus sonhos e coloca no real. Eu quero me relacionar, eu quero ter um relacionamento. Beleza, eu quero ter um parceiro, uma parceira. Como? Eu quero ter filhos. Como? Como a gente sabe mesmo? Quanto custa? Porque muitas coisas custam dinheiro. Então, assim, não adianta também a gente viver nesse mundo de fantasia, de desejos, de sonhos, que a gente, muitas vezes a gente tem a capacidade de viver estes sonhos, de alcançar estes sonhos, por mais que eles sejam difíceis, demorem ou pareçam complicados. Mas assim, tu botou na tua realidade pra ver se é possível, porque às vezes a gente pode estar sonhando com algo que não é possível pra mim. Não é que é um sonho inalcançável, ele pode ser inalcançável pra mim. Não quer dizer que outra pessoa, se tivesse o mesmo sonho, ela não conseguiria, talvez ela conseguisse. E isso também é uma coisa que frustra a gente. Quando eu percebo que eu tinha um sonho e a fulana de tal foi lá e tá vivendo o meu sonho. Mas se ela tá vivendo o teu sonho, é porque pra ela cabia. Ou então ela tinha o necessário e ela chegou antes de ti porque ela tinha alguma coisa que tu ainda não tem.
Então não fica bravo porque a fulana tá vivendo o teu sonho. Esse sonho não é nem dela nem teu. Ela é uma coisa, ela é um sonho, ela é um lugar, ela é um relacionamento, ela é um objeto. Descobre como fulana fez pra conseguir aquilo. E vai atrás do teu. É complexo? Sim, é muito abstrato, eu sei. Teria que ter um exemplo muito mais físico. Só que eu não consigo ser específica aqui sem falar ou de mim ou criando um cenário. Eu não vou criar um cenário, porque cada um vai ter os seus sonhos. Você sabe aquilo que você quer. Quando você olha, quando você sente, quando você ouve, quando você sente o cheiro de alguma coisa, você sabe que você gostaria de ter aquilo. Não desiste, porque agora tu olha pro teu real, e tem muita gente que também faz isso. O meu real de agora é eu não consigo. Bom, então, o que eu preciso pra conseguir? Sempre vão ter duas formas da gente... Bem mais formas. Tipo assim, vamos botar duas formas, né? De ver as coisas, ou enfim, de entender as coisas. Às vezes você não tá vivendo o seu sonho ainda, porque tu também não tá pronto. Se tu não tá vivendo ainda o teu sonho, o que falta em mim para que eu consiga viver esse sonho e manter este sonho? Porque, por exemplo, o clássico caso de pessoas que ganham na loteria, que era o sonho de muita gente é ser rico, né? Ah, eu ganhei 1 milhão na loteria. Dá 2 anos a pessoa tá sem dinheiro de novo. Então, muitas vezes a gente acaba ganhando aquilo que a gente tanto queria. Em 2 semanas tu perdeu, em 3 meses tu perdeu, em 1 ano tu olha pra trás e tu voltou pro mesmo lugar. Porque tu não tava pronto pra viver aquilo ali. Tu não tava pronto pra receber aquilo ali. Então, assim, pode ser que te aconteça de novo? Pode. Aí eu lembro do filme do Hassum, Até que a Sorte nos Separe. Tem um padrão melhor que aquilo ali? O cara, ele tinha a sorte, mas ele não tinha o conhecimento pra manter o dinheiro que ele ganhou. Então, assim, ele foi rico, milionário por muitas vezes, mas o cara perdeu tudo. Porque aquilo não era pra ser dele. Se fosse pra ser dele, ele teria permanecido com aquilo. Ele teria aprendido os meios lá na primeira vez, já que era uma coisa que não era tão bom assim. Como eu faço pra manter isso aqui que agora eu ganhei? Porque às vezes a gente ganha uma coisa que realmente a gente não tava pronto pra receber, ou apareceu na nossa vida, ou aconteceu com a gente. Meu Deus do céu, o que eu faço? Sabe? Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito nos últimos anos. Eu ainda tenho muitos desejos, eu ainda tenho muitos sonhos. Alguns deles, da Rafa, eu digo as minhas versões, né? A versão Rafa de 13, 12, 10, 15, 17, ela sonhava com essas coisas. Quem é que vai dar isso pra ela? No fim, pra quem sobra a responsabilidade de realizar os sonhos dela? Sim, as pessoas, pais, responsáveis, namorados, tios, tias, essas pessoas nos ajudam, né? Empregadores, empregados, enfim, essas pessoas ajudam a gente a conseguir as coisas. Mas no fim, o principal responsável por dar pra você aquilo que você deseja e ir atrás de conquistar aquilo que você deseja é você. Porque no fim aquilo vai ficar pra ti. Se é um sonho meu, ele vai ficar pra quem? Não adianta eu sonhar em ter um carro, aí eu ganho um carro e a minha mãe vai cuidar. Não adianta eu ter sonho de ter um filho, eu tenho um filho, mas minha rotina não permite eu estar com meu filho. Então tu tem que preparar a tua vida para receber esta criança, para poder estar com ela, ser o pai e a mãe que você gostaria e que ela precisa. Então as coisas precisam de planejamento. E um planejamento pode ser uma coisa muito simples que nem colocar no papel. Ah, eu quero muito isso, eu ainda quero. Ah, eu tinha 15 anos, eu tinha esse sonho, eu tenho 20 anos, eu tenho esse sonho, eu tenho 25. Cara, agora eu consigo perceber que a minha realidade está mais próxima. Talvez nos meus 30 eu esteja com isso. Beleza. Vamos começar a planejar, vamos começar a colocar no papel, vamos fazer as contas. Como é que eu faço para conseguir conquistar, viver aquilo e permanecer com isso? Então, isso é uma coisa muito... Aquelas famosas lições dos 20s, né? Não é que tudo é possível, nem tudo é possível, mas boa parte das coisas é uma possibilidade. O que vai decidir se tu vai conseguir ou não
é o quanto tu te esforça pra isso, é o quanto tu faz movimentos, o quanto tu age pra ir atrás daquilo, conseguir aquilo e manter aquilo. Porque é um desejo teu. E tu sabe o que tu quer. Tu pode ter dúvidas, tu pode ficar meio assim. Aliás, quando a gente tem dúvida, a gente talvez não saiba exatamente se a gente quer aquilo. Porque tem certas coisas que se perguntar pra uma criança, tu quer tal coisa? Sim. Se ela não quiser, ela vai ficar meio... E eu digo isso por quê? Porque crianças e adolescentes são mais... A gente consegue ver mais fácil neles. Eles têm menos filtros sociais que a gente, quando vai crescendo, vai adquirindo, né? Dos filtros sociais que são colocados em cima da gente. Então, quando tu pede pra uma criança se ela quer alguma coisa, se ela gosta, se ela acha bonito, se ela achou bom, se ela te fala que não, é não. Não é uma ofensa a você, mas ela sabe facilmente mais dizer se gostou ou não gostou, se quer ou não quer, porque ela não tá preocupada com a tua reação, ela não tá preocupada com o que tu acha, ela vai dizer o que tu perguntou pra ela, ela vai te dizer o que ela acha. Quando a gente cresce, a gente fica mais velho, a gente tem certos medos das reações. Então a gente fala, não sei, talvez, vamos ver. Não, se eu conseguir, quem sabe. Mas tu quer isso mesmo? Não sei, se eu... Tu não quer. Tu não quer. Dificilmente. Dificilmente a gente tem dúvidas sobre, será que realmente eu quero fazer isso? Será que realmente eu quero esse emprego? Será que realmente eu quero esse presente? Será que realmente... Então, é importante colocar as coisas em perspectiva. Colocar os teus sonhos e os teus desejos em um papel, dentro do teu real, e pensar sobre, eu consigo conquistar isso em quanto tempo? Com quais recursos? Quais informações eu preciso? Quais lugares eu preciso estar? Quais pessoas eu preciso conhecer? Para quem eu peço ajuda? Eu acho que se for para dizer uma das grandes, mais importantes lições até então dos meus 20 que eu aprendi foi essa. Planejamento. E a grande diferença entre desejar alguma coisa e planejar alguma coisa. Porque, por exemplo, quando tu deseja, dificilmente tu vai desistir desse desejo. Eu desejo emagrecer. Tu vai talvez passar a vida inteira com o mesmo peso ou até aumentar de peso e tu vai continuar desejando que eu quero perder peso, eu quero ter tal peso na balança. Apesar de que, né, enfim, só isso é muito pouco. Agora, tu planejar, eu vou emagrecer tantos quilos, essa é a minha meta, eu vou fazer com esse acompanhamento nutricional, eu vou começar esse tipo de exercício, eu vou focar mais nesse estilo de vida, e você chega lá, sei lá, 3, 5, 6 meses depois, você chegou lá. Você se planejou para atingir aquilo que tu queria. Agora, quando tu só deseja, eu quero perder peso. Quanto? Em quanto tempo? Com a ajuda de quem? De qual forma? Por quê? Só desejar as coisas é abstrato. Então, trazer um pouco mais pro concreto, pro papel, pra fala, pra agenda, pro limite do cartão, pro tanto que eu recebo de salário, pro lugar que eu moro, por pessoas profissionais que eu tenho perto de mim que podem me ajudar, amigos, familiares, traz pro teu real. Eu consigo isso agora? Em quanto tempo, de que forma? Tá? Então acho que sim, esse é um dos... outras inconclusões, um tanto conclusivas, porque faz sentido. E eu tenho muitos exemplos meus que, quando eu comecei a planejar e colocar metas, funcionou bem mais do que eu só ficar lá, esperando que alguém me desse, esperando que, se for pra ser, vai ser. Será? Então, sim, eu acho que das lições até então, eu diria que essa é boa. Não sonhe menos, porque a ideia não é sonhar menos, mas talvez deseje mais por aquilo que é possível. E planeje mais para que se torne real. Planeje mais para que tu saiba os passos e os movimentos que tu tem que fazer em direção ao que tu quer. Porque o sonhar é abstrato. O sonhar, ele é meio confuso. O sonhar me lembra deitar na cama de noite, sonhar que eu tô voando, e eu acordo deitada na minha cama.
Essa é a minha realidade. Eu tô deitada na minha cama. Eu não vou, eu não tenho asas. Se eu me olho no espelho, eu não tenho asas. Eu não sou um pássaro, eu não sou uma borboleta. Esse é o meu real. Então, se eu quero conseguir fazer aquilo que eu fiz no meu sonho enquanto eu voava, como é que eu posso fazer na realidade onde eu tenho pernas e eu não tenho asas? Então, não sonhe menos. Mas planeje um pouco mais e deseje por aquilo que é real. Deseje por aquilo que é possível. E se não for possível, desculpa por quê? Por que não é possível? E se tem como tu tornar possível? Se tem algo que tu pode fazer dentro da tua realidade, das tuas possibilidades, dos teus limites, para tornar aquilo possível? A resposta é totalmente sua.